Fala galera do canal Hortslab Refrigeração, eu sou o Diego e no vídeo de hoje a gente vai ver aí como é que é feita a troca do motor de uma geladeira. O equipamento em questão é um refrigerador da Consul Frost-Free, modelo CRM38. Esse equipamento, além do compressor estar travado, também está com um probleminha que já vinha há mais tempo ali no sistema de degelo. Então a gente vai estar fazendo uma revisão geral para deixar o equipamento top novamente. O intuito desse vídeo aqui no YouTube é a gente conseguir mostrar de uma forma mais detalhada como esse serviço é executado, né? A gente explica lá para o cliente na casa antes de recolher o equipamento que vai ser feito, mas só aqui no vídeo que a gente consegue de fato mostrar pelo que o cliente está pagando. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, que toda semana eu vou estar postando conteúdo novo aí, mostrando como é o dia a dia aqui dentro da oficina, né? Visando aumentar essa transparência entre assistência técnica e cliente final. Eu vou estar dando dicas aqui também que podem servir tanto para técnicos da área de refrigeração, máquinas de lavar, secadoras, quanto para o cliente final poder identificar alguns sintomas, alguns sinais que o equipamento dele vai começar a dar antes de apresentar um defeito de parada total. Às vezes você pegando um problema no começo, né, a solução é muito mais tranquila do que você chegar lá ao ponto do equipamento de fato parar completamente, e aí o reparo pode ter um custo muito mais alto. Segue para o vídeo aí e acompanha a gente. Vamos começar aqui pelo refrigerador da Consul, modelo CRM38, um equipamento frost-free aí, bem bacana, o equipamento está bem conservado, mas que infelizmente apresentou o travamento mecânico do compressor. A gente tem aqui um compressor que trabalha com fluido R600, um compressor de 1/6 de HP da Embraco, modelo M2U 60CLP. Crônico esse problema de travamento aqui da parte mecânica. A gente vai estar fazendo a substituição por um compressor com fluido R134, com o objetivo de deixar o equipamento aí o mais robusto possível. Para fazer a substituição do compressor, a gente vai estar removendo ele fora, passando fluido de limpeza por toda a tubulação, o que garante que eu vou remover o óleo velho e a limalha que circula por dentro da tubulação para não contaminar o compressor novo. Enquanto eu estiver fazendo o processo de vácuo para desidratar após remontar o sistema, a gente vem aqui dentro e faz a correção do sistema de degelo. Eu vou estar fazendo a troca da capa do evaporador, que vai estar encharcada, e outro problema de encharcamento que acontece é os dutos do próprio gabinete. Como ali a gente não pode trocar, né, a espuma que compõe a parede do refrigerador, eu instalo resistências por dentro desses dutos para evitar futuros bloqueios que vão fazer o equipamento parar de gelar na parte de baixo. Começando aqui pela remoção da bandeja de evaporação da água do degelo e a desmontagem da caixa elétrica, né, com o protetor térmico e o relé de partida. Eu vou estar abrindo agora a tubulação para a gente ver se tem pressão de fluido refrigerante aqui dentro. Se eu abrir a tubulação e não houver fluido, isso já acende um alerta de que esse equipamento tem algum tipo de vazamento de fluido refrigerante. Provavelmente não vai ser o caso aqui, então vou estar removendo o compressor. E eu costumo remover também esse trecho aqui da linha de retorno. Essa linha é em alumínio e é muito comum acontecer corrosão e vazamento de fluido aqui nesse entorno do compressor. Então eu vou estar cortando mais ou menos por aqui essa linha, fazendo a solda de uma tubulação em cobre que venha até a conexão do compressor. Aqui a gente sempre faz com solda, utilizando a vareta Zinca Flux aí, que é o tipo de conexão entre cobre e alumínio que vai me garantir que não haverá vazamentos futuramente. Vamos abrir aqui a tubulação para liberar o fluido. Aqui eu tenho um fluido refrigerante que não agride a camada de ozônio, então eu posso liberar ele ao ar livre tranquilamente. Lembrando que esse fluido é levemente inflamável. Ah, vai explodir tudo aqui dentro se eu soltar ele no ar? Não. Aí, ó. Temos pressão, indicando que o sistema está estanque. E lembrando que esse fluido, embora ele seja inflamável, ele é levemente inflamável, né? Então não tem problema eu liberar, é uma carga muito pequena que foi liberada aqui no ambiente. Eu vou estar ligando o ventilador na sequência e aí eu consigo lidar com o restante aqui sem poder me preocupar. O maçarico eu só vou utilizar no final, porque todas as conexões serão cortadas, eu vou estar fazendo a limpeza com fluido Ecomate e nitrogênio, e só então quando eu voltar com o compressor e fizer a conexão da nova linha de retorno é que eu vou estar utilizando o maçarico, mas daí não vai ter nenhum vestígio mais no ar. Lembrando que com
sistemas que trabalham com fluido R600, justo por ele ser inflamável, eu vou estar sempre cortando todas as conexões. Costumo fazer aqui inicialmente com alicate, depois eu vou usar o cortador de tubos. Já liberei aqui a minha linha de retorno. Vou estar separando ela do compressor. Soltando as abas de fixação do compressor. Removendo então o compressor do local. Aqui atrás a gente tem o filtro secador, que é obrigatório a gente estar removendo, né? Eu já peguei situações que o compressor do equipamento foi trocado e o técnico sequer removeu o filtro antigo. Equipamento que foi transformado aí de fluido R600 para R134, precisa ser feita a limpeza do sistema e é crucial que seja feita a troca do filtro para que não haja contaminação do compressor novo. Então a gente vai estar separando aqui o filtro secador. Tudo cortado com alicate mesmo. E aí então eu vou estar fazendo a abertura desses tubos na sequência com o cortador de tubos. Vou estar preparando a solda dessa tubulação aqui após a limpeza, porque daí eu já removo o óleo que havia na tubulação e que contamina o alumínio na hora da soldagem. E a gente consegue dar continuidade no processo. Vamos estar passando um pincelzinho aí para remover toda essa poeira do compartimento do motor. Eu já gosto de fazer um corte inicial dos tubos com um alicate, porque daí eu não estou expondo a minha tubulação a essa poeira que está se soltando aqui. Infelizmente a gente vai ter que expulsar essa muradura aqui. Lembrando que esse tipo de aranha não é venenosa para nós humanos. Conhecida aí como treme-treme. Ela é inclusive muito interessante de se ter em casa, porque ela é uma predadora natural da aranha marrom, que essa sim é perigosa para nós humanos. Agora eu posso seguir aqui com a nossa limpeza. Finalizamos aí com um pouco de ar comprimido. E agora a gente pode abrir a tubulação. Eu vou estar conectando os engates rápidos aqui, que facilitam bastante o processo de limpeza, para não ter que estar soldando conexões nas pontas dos canos. E vamos estar circulando fluido de limpeza Ecomat pela tubulação utilizando nitrogênio. Dei aqui uma limpada na ponta dos tubos. Eu utilizo essa escovinha de aço na parafusadeira. E agora a gente vai estar conectando os nossos engates rápidos. Isso aqui é uma mão na roda para o refrigerista. Ele facilita demais o trabalho de pressurização aí com nitrogênio para encontrar vazamentos e na hora da limpeza. Eu já tenho esses meus engates aqui há aproximadamente 2 anos, eles já estão bem sorradinhos. Eles continuam funcionando perfeitamente na hora da pressurização, não vaza. Então é uma ferramenta muito interessante que vale a pena ter aí na oficina. A gente vai estar conectando aqui no tubo capilar e na entrada do condensador. Engates rápidos conectados. Eu vou estar agora preparando a minha garrafinha injetora com Ecomat, carregando ela e posicionando aqui ao lado o meu cilindro de nitrogênio para estar circulando o fluido de limpeza por toda a tubulação do equipamento. Aqui do outro lado a gente vai estar coletando, né, o fluido que vai sair com resíduo de óleo, limalha de ferro, para fazer o descarte correto.
Sistema abastecido, aqui é a minha garrafa injetora. A gente vai estar empurrando com o nitrogênio através da garrafa injetora o fluido de limpeza por dentro da tubulação até que ela seja coletada aqui pela nossa garrafa. Eu utilizo sempre o formiato de metila, também conhecido como Ecomat. Esse aqui é um produto de limpeza inflamável, então tem que ter cuidado aí com os vapores. Eu estou aí com o ventilador ligado diretamente aqui para a área onde eu estou fazendo a manutenção, para evitar de respirar aí o vapor desse produto. Vou estar abrindo aqui o meu manômetro e injetando cerca de 150 psi na garrafa injetora, que é o limite de segurança aí também para essa garrafinha. Essa minha garrafa aqui ela é com reservatório de inox. Eu já tive uma garrafa idêntica, porém com reservatório de alumínio, que acabou gerando uma situação um pouco perigosa aqui na oficina, porque a rosca da garrafinha acabou espanando e em um momento eu pressurizei ela, na época fazia limpeza em torno de 100 psi, ela acabou se soltando aqui do bocal e poderia ter causado um acidente aqui dentro da oficina, visto que ela acaba saindo com muita pressão aí na hora que se solta. Leva um tempo e até que o produto sai do outro lado. Ele vai passar primeiro pelo tubo capilar a baixa velocidade, e depois que todo o Ecomat passar por ele, vai vir nitrogênio puro e aí sim arrasta o produto para fora do evaporador com mais velocidade. Finalizei aqui a limpeza da minha tubulação do evaporador e da minha tubulação do condensador. Como o condensador não tem a mesma restrição aqui que o tubo capilar causa para passar o produto de limpeza, fica muito mais fácil executar o serviço, né, nessa parte aqui, porque o fluido e o nitrogênio circulam em alta velocidade arrastando todos os sólidos e vestígios de óleo. A gente tem aqui o que saiu lá do outro lado, uma boa parte do produto evapora. E o equipamento estava com o sistema aí relativamente limpo, né? Não saiu muita sujeira. Tem equipamento que esse produto sai completamente preto dali de dentro, parece um petróleo. Sempre lembrando que é importante passar nitrogênio puro após a limpeza para remover qualquer vestígio do produto de limpeza, porque ele acaba agindo como um solvente. Se eu deixar ele dentro do sistema, ele pode acabar danificando a bobina do compressor. Embora no procedimento do vácuo eu já vá fazer esse produto aqui evaporar, porque ele é bastante volátil, então a pressão negativa ele acaba entrando em ebulição e saindo de dentro do sistema. Mas é sempre bom, por garantia, circular um bom tanto de nitrogênio aí. Galera, eu tive um imprevisto aqui. Eu acabei não tendo na oficina tubo suficiente de 5,16 para fazer a linha de retorno. Então eu vou estar soldando um pedacinho ali, suficiente para eu conectar o restante com um tubo de 1/4, e aí sim na pontinha ali eu vou estar usando o outro pedacinho que eu tenho aqui para conectar no compressor. Isso não vai atrapalhar em nada aqui o funcionamento do sistema, o importante é que essa solda seja bem feita. Eu alarguei já aqui o meu tubo para encaixar ali no tubo de alumínio. Eu faço uma bolsa utilizando os alargadores spin, né? Funciona muito bem ali na parafusadeira. Lixei previamente aqui os dois tubos e agora vem a principal parte que muito técnico experiente aí não faz essa solda entre cobre e alumínio, que é a limpeza. Eu vou estar ensopando aqui uma estopinha com o meu fluido de limpeza. Eu vou estar desengordurando totalmente ali o meu tubo de alumínio e aqui o meu tubo de cobre. A limpeza é o que vai fazer você obter sucesso ou não na hora da soldagem. Essa solda aqui você também não pode se frustrar se fizer ela e houver vazamento num primeiro momento. Você vai ter que ir refazendo, aquecendo, cuidando para não derreter aí o tubo de alumínio até que ela estanque completamente. É comum, então eu sempre faço a solda. Eu já estou com o meu engate rápido aqui conectado, eu coloco um pouco de pressão de nitrogênio e testo com detergente para ver se não deu vazamento. Às vezes dá certo de primeiro e às vezes a gente tem que refazer, colocar o aquecimento novamente ali para poder modelar essa solda até ela não vazar mais.
É uma coisa que com o tempo você vai adquirindo experiência e ela se torna fácil de fazer, mas no início normalmente é bem frustrante aí, mas fica um resultado bem bacana no final. Eu não vou conseguir estar filmando o momento da solda, porque eu realmente preciso de total atenção aqui, não vou ter como segurar o celular para filmar, mas eu vou estar soldando aqui e na sequência eu mostro como é que ficou o resultado. E lembre-se, essa solda aqui ela fica muito bonita num primeiro momento e não significa que ela não vai vazar. Você olha, ela fica lisinha. Normalmente nas feiras lá, o pessoal que está nos stands divulgando o produto faz uma solda facílima e parece que ficou perfeita. Mas se você botar pressão de nitrogênio lá, muitas vezes aquela solda vai vazar. Então, mais uma vez reforçando, não fique frustrado aí. Se a sua solda vazou a primeira vez, testa sempre com nitrogênio antes de montar o sistema, para não ter trabalho dobrado depois. E vai modelando ela com calma, chama branda do maçarico, até conseguir uma solda perfeita que não vaza. Lembrando que solda boa é a que não vaza, né? Óbvio, você não vai fazer uma coisa horrorosa ali, mas a solda lisinha não te dá garantia nenhuma nesse caso aqui de que vai ficar totalmente estancada. Solda executada. Não sei ainda se a gente vai ter algum vazamento ou não. Eu vou precisar estar soldando ali a extensão, né, com o cobre de 1/4 para então poder pressurizar com nitrogênio e a gente ver se vai vazar ali ou não. Um dos maiores problemas que a gente tem na hora de fazer essa solda aqui é que o fogo precisa ser bem baixo, bem fraquinho. E por exemplo, com esse meu maçarico aqui, quando a gente regula a chama com pouca pressão, ela acaba superaquecendo esse bico. Ele precisa de um fluxo de ar e gás numa certa velocidade aqui para manter o bico refrigerado. E quando a gente diminui muito a chama, ele começa a superaquecer o bico e fica bem instável aí a chama. Então vamos estar vendo aqui como é que ficou. Se precisar, a gente aquece novamente a união e trabalha mais um pouquinho com a vareta de solda. Lembrando novamente que eu utilizo a vareta Zincaflux, ela é aquela varetinha redonda com o fluxo interno. Tem a Easy também da Migrari, que também funciona muito bem, só o jeito de soldar com ela é um pouquinho diferente, tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Bem importante também limpar com o mesmo paninho a vareta antes de soldar, porque qualquer contato com a mão aí, com gordura, vai fazer a solda ficar falhada. Obtivemos sucesso de primeira aí na solda. Eu já soldei ali o toquinho de cano de 1/4 e soldei a ponta. Pressurizei o sistema com um pouquinho mais de 60 PSI, a linha do evaporador. Então agora que deu tudo certo, a gente vai modelar esse cano de 1/4, ficou até mais macio aí para trabalhar com ele. E na pontinha eu vou estar colocando outra conexão de 516 para não precisar amassar aí o terminal do compressor, ficar tudo soldado direitinho. Na sequência eu vou estar soldando o filtro secador lá, passando o nitrogênio novamente pela tubulação, antes de conectar o compressor para de fato soldar ele e a gente poder desidratar o sistema através do processo de vácuo. Todas as soldas prontas, utilizamos solda prata em todas as conexões. Já pressurizei o meu sistema novamente com em torno de 60 PSI aí, coloquei detergente em todos os pontos, tudo certinho. Agora eu vou estar instalando o núcleo da válvula Schrader novamente no local, montando a minha caixa de ligação aqui da parte elétrica, né? Não é essa aqui, é a nova que vem com o compressor novo, fixando a base dele e instalando a bomba de vácuo aí com conjunto de manifold lá da Mastercool para fazer a desidratação do sistema. Enquanto vai desidratando aqui o procedimento de vácuo, eu vou trocando a capa do evaporador lá dentro e instalando a resistência nos dutos. Iniciamos aí o nosso processo de vácuo, que vai fazer toda a umidade presente dentro da tubulação evaporar a temperatura ambiente. Tendo pressão negativa, a gente faz o ponto de ebulição da água e dos vapores diminuir drasticamente e vai permitir que a bomba consiga remover isso lá de dentro da tubulação na forma gasosa. Agora esse processo vai levar um tempinho aqui, a gente vai lá para dentro para executar a correção lá do sistema de degelo. Capa do evaporador aqui já removida, está muito pesada. Ela vai encharcando, né? Isso aqui é descarte.
A gente vai estar fazendo a instalação das resistências daqueles dutos lá atrás, no duto de dreno e aqui no duto de ventilação da parte inferior. Essa resistência ela vai ligada em paralelo com a resistência principal e aí a gente fecha o conjunto novamente com a capa do evaporador nova. Resistência instalada por dentro dos dutos, dreno, e agora a gente vai entrar aí com a capa do evaporador novinha, sequinha, para o equipamento ficar top. O processo de vácuo lá atrás já terminou, eu vou estar na sequência fazendo a carga do fluido refrigerante e a gente vai estar dando start no equipamento. Cilindro conectado ao sistema, eu sempre faço a carga no estado gasoso, se tratando do R134, que é puro, né? E eu boto pressão ali até mais ou menos 60 psi. Nesse caso aqui, como a gente trocou o fluido de funcionamento, a gente não vai usar, né, carga por peso, que é a que tem na etiqueta do equipamento lá. Eu coloco ali em torno de 60 psi de pressão, dou a partida no equipamento, a minha pressão de retorno vai ficar mais negativa do que deve, e aí eu vou adicionando fluido aos pouquinhos. Nesse primeiro momento aqui eu coloco o refrigerador em autoteste para eu dar uma partida no compressor e na sequência poder acionar a resistência de degelo aqui para ver se tanto a resistência principal quanto a auxiliar estão funcionando. A gente já começou a ter uma formação de gelo no início do evaporador. Agora eu vou desligar o acionamento do compressor e o próximo passo no autoteste aqui vai ser acionar o sistema de degelo. Agora eu aguardo alguns segundos. Eu já vou conseguir sentir se a resistência está aquecendo, tanto a siliconada quanto a principal. Já começou aqui um aquecimento bacana. Resistência principal também está esquentando. Agora eu sei que está tudo certinho, eu posso remontar a capa do evaporador. E eu vou esperar alguns minutinhos aí para dar o final do autoteste aqui, né? E aí a gente pode partir o compressor novamente. Capa do evaporador montada. Nesse caso aqui eu sempre explico para o cliente que nos primeiros dias pode haver um cheiro de plástico quente, né? Nada exagerado, mas a gente vai ter calor ali dentro daqueles dutos que estão encharcados ainda. Então é normal evaporar aquela umidade que fica até com uma certa sujeira ali e vai dar um cheirinho de quente dentro do refrigerador, mas com o passar dos dias normaliza. Isso vai evitar essa resistência, então, futuros bloqueios aí de gelo em função do encharcamento do gabinete, né? O sistema partiu novamente, agora já a bandeja de evaporação da água do degelo encaixada aí certinho no lugar. A gente vai deixar o equipamento trabalhando até amanhã, vou adicionar mais fluido refrigerante aqui até eu ter próximo de 0 psi. Amanhã a gente finaliza aí, verificando se ela está desligando, chegando na temperatura correta. Eu preciso de aproximadamente 25 graus negativos lá em cima do congelador. E aí a gente consegue desconectar o manômetro ali e fazer a instalação da tampinha da válvula Schrader. Equipamento pronto para devolver para o cliente daí. Eu vou adicionando fluido no estado gasoso e aí eu posso largar uma certa pressão, o compressor vai puxar, comprimir e distribuir pelo sistema. A gente vai deixar próximo de 0 psi, né? O sistema recém ligou, tá quente ali ainda. E depois, conforme a temperatura for baixando lá, a pressão aqui vai baixar um pouco também. A pressão vai estabilizando aos poucos. Estacionou ali em 0 psi. Agora é só deixar trabalhar e amanhã a gente finaliza. Valeu!